Eu saúdo a toda a Igreja do Nazareno de Anchieta com a paz do Senhor Jesus. E também a todos os irmãos que assistirão a esta escola dominical através dos canais de mídia da Igreja do Nazareno, pelo Facebook e pelo YouTube. Meu nome é Ronald e eu sou pastor auxiliar da igreja, presidida pelo nosso querido e amado pastor Cláudio. E nesta manhã de domingo, eu estou com a graça de Deus, incumbido de trazer a vocês um pequeno estudo sobre a Páscoa. Nós fazemos nesta manhã um estudo sobre a Páscoa e gostaria que os irmãos me acompanhassem nesse estudo, nessa pequena análise que nós faremos para a nossa edificação pessoal. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, nós leremos do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: Aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós o guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, esta é a leitura central, a leitura introdutória, para que nós possamos dar agora início ao estudo da Páscoa. E para iniciar, eu gostaria de dizer aos irmãos que existem 3 referências distintas sobre a Páscoa na Bíblia. 3 maneiras como ela aparece para nós. A primeira é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 11, a última parte diz: Esta é a Páscoa do Senhor. A segunda referência à Páscoa do Senhor se encontra em Levítico 23, versículo 5, que diz: Do primeiro mês aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E também nós temos em Números, capítulo 28, versículo 16, que diz: No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Essa é a primeira referência bíblica com relação à festa da Páscoa. Ela é chamada de Páscoa do Senhor. E por que ela recebe esse nome? Ela recebe esse nome porque foi planejada e executada por Deus
como um ato redentor para o povo hebreu que estava cativo no Egito, e para cumprir também a sua promessa a Abraão. Para que nós possamos entender por que Deus tinha de livrar o seu povo do Egito, nós precisamos retornar a Gênesis, capítulo 15, versículo 13 ao 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Então, disse o Senhor a Abrão: sabe, com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. E foi justamente na geração de Moisés e de Arão que completou-se a medida dos amorreus e completou-se também a 4ª geração. Então Deus tinha de cumprir a sua palavra, que ele jurara a Abraão, dizendo que ela, a sua descendência, a sua semente, o povo hebreu, retornaria para a terra que Deus havia prometido dar-lhes. Essa é a primeira referência, é a Páscoa do Senhor. A segunda referência, ela tem por nome Páscoa dos Judeus. Essa referência à Páscoa dos Judeus é até defendida por algumas pessoas que, acredito, sem o devido conhecimento, dizem que essa referência não aparece na Bíblia. Inclusive, eu tenho uma literatura que o autor falou que esta referência não aparece na Bíblia, mas, na verdade, ela aparece. A primeira referência dela se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Nós também temos ainda mais duas referências da Páscoa dos judeus no próprio Evangelho de João, que se encontra no capítulo 6, versículo 4, que diz: a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E no capítulo 11, versículo 55, que diz: quando se aproximava a Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Então, é bem verdade que esta referência à Páscoa dos judeus se encontra na Bíblia apenas no Evangelho de João, apenas nessas 3 referências. Mas por que ela se chama Páscoa dos judeus? Porque os judeus foram o alvo da graça e misericórdia de Deus, sendo a eles determinado a observância da festa da Páscoa, e isto anualmente e perpetuamente por todas as suas gerações. Então, ela recebe o nome de Páscoa dos judeus porque eles foram o objeto da misericórdia de Deus naquele momento no Egito. E por último, nós temos a Páscoa dos cristãos, que se encontra também no Novo Testamento, na primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Paulo está escrevendo aos cristãos, uma igreja completamente gentílica, com poucas exceções de judeus, e ele está dizendo para uma igreja gentílica de que Cristo é a nossa Páscoa. Então, a festa da Páscoa é uma festa que é celebrada ao Senhor, tanto pelos judeus, pelo motivo do seu livramento no Egito, quanto pelos cristãos, porque Cristo cumpriu cabalmente o papel do Cordeiro Pascual, morrendo e derramando o seu sangue na cruz, pelo qual
nós obtivemos o escape e o livramento do juízo de Deus, que em breve abaterá este mundo mal. A palavra Páscoa é de origem hebraica, Pesach, que significa dizer passar de lado, passar de largo, passar por cima ou saltar. E foi justamente isso que o anjo da morte fez ao chegar à casa dos hebreus. A partir de agora, faremos uma análise detalhada de alguns versículos para a nossa melhor compreensão e aplicação dos fatos. Voltando ao livro do Êxodo, no capítulo 12, nós vamos agora fazer uma análise pormenorizada do texto. O versículo 2 diz: este mês será para vós o primeiro mês e o primeiro mês do ano. Até aquela data, os hebreus tinham apenas um calendário, que era o civil. Este calendário tem o seu início em Tisri e termina em Elul, algo entre setembro e agosto do nosso calendário. E é nesta data que os judeus comemoram o Ano Novo. Porém, agora os hebreus recebem um novo calendário, que será o religioso ou espiritual, para toda a nação, que tem seu início em Nisan e termina em Adar, algo entre abril e março do nosso calendário. E é neste calendário que se celebram todas as festas judaicas e a libertação de Israel. A aplicação básica é que o mesmo se dá a nós, quando somos libertados da escravidão do pecado e do mundo. Neste dia, inicia-se uma nova contagem de dias, uma nova vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo fala a esta famosa igreja que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. No versículo 3 ao versículo 4, nós temos a seguinte frase: dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. Este versículo demonstra a exigência, nestes dois versículos podemos ver que o cordeiro é a causa da comunhão na família e até com os vizinhos. Era obrigação do chefe da família compartilhar o cordeiro, e é também nossa obrigação compartilhar a Cristo com os nossos entes e também com os nossos vizinhos. Veja só, uma vez que nós nascemos de novo, nós temos agora a alegria de compartilhar, a Cristo com as pessoas. Nós temos o prazer, o desejo de compartilhar a Cristo. E Cristo é o motivo da nossa unidade. Cristo é a causa da comunhão. A palavra de Deus está repleta de palavras e orações a respeito de unidade e comunhão. E aqui no Êxodo nós vemos que o cordeiro ele era a causa da comunhão familiar e também entre a vizinhança. Então, fica para nós esta lição de que nós também devemos ter comunhão, não somente com os nossos familiares, como também com os nossos vizinhos. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Este versículo demonstra a exigência de Deus para aceitar o sacrifício. Ele deveria ser perfeito.
O cordeiro ou o cabrito deveriam ser animais jovens, completamente saudáveis, sem qualquer tipo de defeitos ou manchas, e assim foi que Jesus cumpriu a exigência do Pai. Sacrificou a sua vida ainda jovem, aos 33 anos de idade, e nunca pecou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Vejamos o que diz Pedro a respeito de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado, e na sua boca não se achou engano. Cristo teve uma vida perfeita. A imagem do cordeiro que foi sacrificado no Egito por ocasião do Êxodo é uma profecia tipológica, alegórica, que foi cumprida por Jesus. Jesus também foi achado diante de Deus imaculado, sem defeito, sem pecado. O verdadeiro Cordeiro de Deus, sem mancha e sem defeito, e que tira o pecado do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Veja o que diz o apóstolo Pedro. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Talvez na sua versão diga imaculado e incontaminado. Cristo foi o Cordeiro de Deus. O sangue dele foi o sangue do Cordeiro de Deus. Foi o preço que foi pago para a nossa redenção. Também em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, o profeta João Batista, quando pregava às margens do Rio Jordão, disse: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está com uma exclamação. Por quê? Porque João estava gritando, estava falando com veemência, apontando para Cristo e dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como ele tira o pecado do mundo? Através da sua expiação. A vítima inocente tomou o lugar do culpado. Isso está registrado em Mateus, capítulo 27, versículo 19. Mateus 27, 19, que diz: estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão deste inocente, pois num sonho muito sofri por causa dele. Vejam, a mulher de Pilatos diz que Cristo é inocente e pede para que seu marido não se intrometesse naquela causa, naquele problema. Lucas, capítulo 23, versículos 14 15 e depois o 22. Lucas 23, 14 e 15. Vós me trouxestes este homem como perversor do povo, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho nele, disse Pilatos. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a pena de morte. Versículo 22. Pela terceira vez, Pilatos lhes disse: mas que crime cometeu o homem? Mas que crime cometeu este homem? Não acho nele nada que mereça a pena de morte, portanto eu o castigarei e o soltarei. E por fim, João, capítulo 19, versículo 4 e 6. De novo Pilatos saiu e lhes disse: vede,
eu o trago para vós, para que saibais que não acho nele crime algum. Versículo 6. Vendo os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Tomai-o vós e crucificai-o. Eu não acho nele crime algum. Cristo era a vítima inocente, à semelhança daquele pequeno cordeiro ou cabrito que morria em lugar dos judeus. Cristo é a vítima inocente que morreu em nosso lugar para nos preservar da ira e do juízo de Deus. O versículo 6 do livro do Êxodo diz assim: Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembléia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Este versículo diz que o cordeiro já era conhecido, mesmo antes da hora de ser sacrificado. O mesmo se diz de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O cordeiro era conhecido dos judeus porque ele passava por uma rigorosa inspeção, mas o cordeiro de Deus também era conhecido de Deus, desde antes da fundação do mundo. Vejamos só as profecias. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias 5, 2. Olhem a profecia. Tu, porém, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, diz que o rei que há de reinar em Jerusalém, os dias dele precedem a eternidade. Fala da sua pré-existência. Não é um homem como nós. É alguém que existe antes mesmo de nascer neste mundo. A outra passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 30. Vejam o que diz João Batista. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é superior, porque era primeiro do que eu. E 1 Pedro 1,20. 1 Pedro 1,20, que diz: o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Conhecido por quem? Conhecido por Deus. Esses versos falam da pré-existência de Cristo, da sua divindade. Versículo 7 ao 22. Versículos 7 e 22 do Êxodo capítulo 12. Tomarão o sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. E o versículo 22 diz: Então, tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a viga da porta e os seus batentes. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Estes versículos dizem a respeito de onde e como aplicar o sangue do cordeiro em suas casas. Os judeus tiveram uma determinação, uma regra a cumprir, que eles deveriam obedecer. No versículo 7, fala-nos que o israelita deveria aplicar o sangue na verga e nos umbrais das portas, ou seja, verga, a trave superior, e umbrais, as traves laterais das portas das casas.
O versículo 22 informa que eles deveriam utilizar de um meio, um objeto, que seria o ramo do hisopo, que era uma planta nativa daquela região. Assim, também se deu com a morte do Filho de Deus, que derramou seu sangue na cruz, e o meio pelo qual podemos acessar os benefícios do sangue de Cristo é a fé. É apenas pela fé que nós acessamos os benefícios do sangue, da remissão, da redenção, da expiação, da propiciação. É apenas pela fé. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, né? Pela fé no seu sangue. Então nós recebemos a remissão dos pecados, a justificação pela fé no sangue de Cristo, pela fé na sua morte vicária, no sacrifício do Filho de Deus, naquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso o autor aos Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Colossenses, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo também diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, foi por meio do sangue derramado de Cristo na cruz que nós obtivemos também reconciliação. Pois, uma vez que nós somos pecadores, nós estávamos em inimizade com Deus, mas agora, por causa do sangue derramado, pela fé neste sangue, nós somos reconciliados. Nós nos aproximamos de Deus e somos agora considerados filhos de Deus, somos chamados de amigos de Deus, de ovelhas do seu pasto, do seu rebanho. Isso é algo extraordinário. E por fim, Hebreus capítulo 11, versículo 28. Olha o que diz o autor aos Hebreus. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé. Eles celebraram a Páscoa pela fé, mas não só a Páscoa, a aspersão do sangue. Mas eles não puseram as suas mãos dentro do sangue, nas bacias. Eles puseram o hisopo, o objeto. Então, nós também utilizamos de um meio para acessar os benefícios de Cristo, os benefícios da sua cruz, os benefícios do seu sangue. E o meio pelo qual nós utilizamos chama-se fé. O autor aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a fé é o dom que Deus deu à humanidade para que ela possa aplicar na cruz de Cristo, no sangue de Cristo, e assim obter os benefícios dessa redenção tão maravilhosa. Versículo 8 de Êxodo 12 fala-nos o seguinte: naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Este versículo demonstra que o Filho de Deus seria submetido a muitas provações e ao juízo de Deus. E de igual forma, nós que também experimentamos a comunhão com Cristo. Vejamos, Filipenses,
capítulo 3, versículo 10. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Desejo conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O desejo de Paulo em conhecer a Cristo não era somente conhecer a Cristo naquela exuberância gloriosa, naquela manifestação, sabe, divina, laureada pela glória de Deus. Não, Paulo queria conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo queria participar dos sofrimentos do Evangelho, dos sofrimentos de Cristo. Será que nós também temos essa disposição e esse desejo de conhecer, de participar, de comungar dos sofrimentos de Cristo? De nos conformar com Ele na sua morte? E que morte terrível teve Cristo? Será que nós estamos dispostos a querer segui-lo neste caminho, nesta senda? Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E, na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que desejam viver piedosamente, ou seja, de maneira reta, de maneira santa, de maneira íntegra, sem escândalo. Todos, não há exceção, todos padecerão perseguições, todos sofrerão algum mal, algum flagelo. Este não é o Evangelho água com açúcar. Este é o Evangelho bíblico. Este não é o Evangelho diluído. Este é o Evangelho inteiro, real e concreto da Palavra de Deus. Diz também sobre eles se alimentarem de pães sem fermento e ervas amargas. Em primeiro lugar, isso queria dizer que eles deveriam se preservar da impureza que traria contaminação aos seus corpos, e que não foi o seu braço, e sim o braço forte de Jeová que os tirou do Egito. Então, eles precisavam, se lembrar amargamente dos séculos em que eles foram escravizados no Egito. Não é isto? Eles precisavam ter uma consciência de pureza, eles não poderiam se contaminar, e eles precisavam entender que não era a sua força, mas era a força de Deus que os havia libertado. E, em segundo lugar, eles deveriam se lembrar amargamente dos séculos em que foram escravizados no Egito. Veja se isso não pode se aplicar com a nossa vida, né? Não é a nossa força que nos tira do mundo, mas é a força de Deus, é o poder de Deus que liberta. O profeta Isaías, ele disse em uma profecia que a unção de Deus despedaça o jugo. Nós também temos o dever de nos guardar da impureza, aquilo que traz contaminação aos nossos corpos. Vejamos só, o apóstolo Paulo relaciona o fermento ao pecado do orgulho, da maldade e da malícia, e nos ordena lançar fora tudo isto. Mas antes, ele nos incentiva a celebrar ao Senhor em pureza, em sinceridade e verdade. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6
a 8. Vejamos. Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Tal como os hebreus no Egito, nós também temos que nos preservar da contaminação do pecado. Devemos lançar fora todo esse orgulho, todo esse fermento velho. Devemos lançar fora a malícia, a maldade. Devemos nos preservar tantas coisas ruins que existem em nossos dias, tanto na internet quanto fora dela. Nós precisamos nos concentrar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é louvável, naquilo que é agradável diante de Deus. Servir a Deus sem fermento, com sinceridade e com verdade. Ser sincero e ser verdadeiro. É não ser hipócrita. É não se aproximar de Deus com os lábios e o coração estar longe de Deus. O versículo 9 de Êxodo 12 diz-nos o seguinte: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e vísceras. Este versículo, novamente, nós temos a comunhão nos sofrimentos de Cristo, porque fala do cordeiro sendo assado. E somos ordenados a nos alimentar do seu corpo, cabeça, pernas e vísceras. Estes versículos têm muito a nos dizer. Por exemplo, o próprio Senhor, Jesus, disse abertamente que devemos nos alimentar dele. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53 ao 57. Vejamos o que diz. E Jesus lhes disse: em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Do que nós temos nos alimentado? Do que você e eu temos nos alimentado? Nós temos nos alimentado de tudo que esse mundo pode nos oferecer ou temos nos alimentado de Cristo? Em que mesa nós temos nos assentado? Nós temos nos assentado à mesa dos demônios, como diz o apóstolo Paulo, ou temos nos assentado à mesa do Senhor? Aonde nós estamos celebrando o nosso alimento? Aonde nós estamos nos alimentando, comendo, saciando a nossa fome, a nossa sede espiritual? É na mesa dos pecadores, dos ímpios, ou é na mesa do Senhor, com os santos, com os lavados e com os remidos? A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem bons costumes. A palavra de Deus diz no Salmo 1 que feliz é o homem que não anda segundo
o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Este homem é feliz. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. É ali que ele se alimenta, é ali que ele se renova. Ele diz para que nós nos alimentemos da cabeça, é o que diz o versículo, do seu corpo. E divide o seu corpo em 3 partes, cabeça. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, se alimentar da cabeça do Cordeiro é ter a mente de Cristo, possuir os pensamentos, a mentalidade de Cristo para resolver os problemas, para agir com discernimento. Devemos andar como Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo João escreve: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como foi que Cristo andou? Como Cristo andou? O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10, Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Foi assim que Jesus andou, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Foi assim que Jesus andou, cheio do Espírito Santo, ungido e cheio do Espírito Santo. Andava com Deus. Como nós temos andado? Cheios ou vazios? Com Deus ou sem Deus? Curando as vidas ou deixando-as entregues à perdição eterna? Isso é alimentar-se das pernas. Nós temos as vísceras. Devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo, Filipenses 2,5. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. As vísceras falam daquilo que é interno, daquilo que é interior, do âmago do nosso ser, das entranhas do nosso corpo. E os sentimentos, eles são gerados aqui, na entranha do nosso ser, no âmago da nossa alma. Devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo. E o sentimento que Paulo lista aqui é a humildade. O quanto temos sido humildes? Ou melhor, né? Será que temos sido humildes à semelhança de Cristo? Será que as pessoas podem olhar para nós e encontrar Cristo em nós? Por fim, nós temos o versículo 11. Eu estou olhando aqui para ver quanto tempo eu tenho. O versículo 11 diz a maneira como os judeus deveriam comer aquele cordeiro. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Este versículo,
ele irá finalizar a pequena análise que fizemos sobre a Páscoa e como ela se relaciona conosco, a Igreja do Senhor. Falar de lombos cingidos é tratar exatamente de alguém que está pronto, seja para partir, para servir, etc. Lucas capítulo 12, versículo 35. Na versão corrigida diz, estando cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor ao voltar a ele da festa de casamento, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe a porta. Bem-aventurados aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que ele se vestirá, se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Que promessa maravilhosa! Devemos estar prontos para encontrar com o nosso Senhor, seja no momento da nossa partida, da nossa morte, ou no momento da sua chegada, da sua vinda. Sapatos nos pés tratam do que estamos calçando e como estamos andando. Efésios 6,15 diz que nós estamos calçados no Evangelho da preparação da paz, calçados os pés no Evangelho da preparação da paz. E segundo aos Coríntios 5,7, Paulo diz, não andamos por fé, não andamos por vista, mas por fé. Não andamos por vista, mas por fé. Ou andamos por fé e não por vista. Não caminhamos por aquilo que vemos, mas caminhamos por aquilo que cremos. E, em último lugar, cajado na mão, trata de que somos peregrinos e estrangeiros nesta terra, e que durante a nossa jornada até a nova Jerusalém Celestial, seremos consolados e animados pelo Supremo e Bom Pastor das Ovelhas, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E Salmo 23, 4 diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Enquanto estamos peregrinando por essa terra, enquanto estamos caminhando nesta jornada, enquanto nós estamos adquirindo experiência, enfrentando batalhas, dificuldades e adversidades, tais quais jamais imaginamos enfrentar. O Senhor está cada dia conosco, nos consolando, nos animando e nos fortalecendo. Que Deus, nesta manhã, possa lhe fortalecer, lhe fortificar, lhe renovar e fazer com que você tenha fé e esperança para entrar nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe. Este foi um pequeno estudo sobre a Páscoa. A paz do Senhor. Até uma próxima vez. Tchau, tchau.